né? O conhecimento é sempre importante e debater isso também é bom demais. E quando a gente entra nessa questão, aí a gente já vai entrar nessa questão do Bolsonaro como a grande pedra no sapato de muitos aí, né? Tudo a gente vive num país, vivia num país que apenas a gente achava que tinha vários lá, e na verdade descobrimos que só tinha um. E o Bolsonaro vem nessa questão e mostra isso dentro do seu estilo, que não era bem isso, né? Vemos para uma eleição, o Bolsonaro coloca a sua eleição à disposição, começa a criar notoriedade dentro do Brasil todo, sendo arrastado por multidões aí dentro de aeroportos, defendendo os viés do conservadorismo, do conservador, daquele direito à família, cuidar das instituições que é a família, da crença, né, da defesa do emprego, da defesa da propriedade privada, né, do armamento do cidadão de bem, tudo aquilo que o povo quer ouvir. Só que não era bem todo mundo, não. Como é que você faz essa análise com esse surgimento do Bolsonaro nessa caminhada dele eleitoral, até o fatídico dia que ele tomou uma facada, né? Numa das suas caminhadas, ele me tomou uma facada no meio do caminho, pelo militante, ou a gente não sabe até hoje quem é. Olha, assim, a questão do surgimento do Bolsonaro, primeiro, a gente já falou até, mas são redes sociais, porque ele não contava com imprensa. Eu lembro na época teve alguns debates. Você vai pegar um debate não, algumas apresentações de nomes daquela eleição. E tem um momento muito engraçado que fizeram um recorte, que é o momento do Ciro Gomes falando sobre o Bolsonaro. E ele fala assim, não é à toa que o Bolsonaro está empolgando tanta gente, né? E aí ele fala, né? Ele vai explicar, o Ciro faz uma análise muito interessante naquela entrevista dele, naquela fala dele, eu não lembro onde foi agora, mas foi na eleição de 2018. Ele faz uma fala muito interessante, mostrando alguns elementos que levaram sim ao surgimento dessa demanda na qual o Bolsonaro vai atender. Esse povo querendo ouvir justamente isso, né? Quer dizer, o que é a lacração? Lacrar é quando você coloca um lacre. Você fala, acabou, tá fechado. Né? A esquerda encerrando o debate público com lacres, né? Lacrando. Você, em outras palavras, tentando te reeducar. Tem esse termo até agora, né? Na TV, na TV, no rádio, nas novelas, tudo cinema. Tudo quanto popula o mainstream, tava lá os caras te reeducando, dizendo que tudo que você sabe estava errado. E que eles estavam com a nova verdade ali, que eles é que tinham que dizer para você o certo e o errado. Sim. Então, quer dizer, a gente acaba se enjoando disso, falando, olha, cara, eu não sou obrigado a assistir isso, desliga a TV. Mas eu quero ouvir alguma coisa. Opa, tem aquele cara lá na internet falando isso daqui. E, por exemplo, quantas vezes que o Bolsonaro não foi sacaneado na TV porque o mainstream forrado de militantes acreditava que eles estavam fazendo bonito. Mas eles estavam fazendo bonito deles para eles mesmos. O Bolsonaro, eu lembro que ele foi num programa do Rafinha Bastos, foi sacaneado o tempo todo. E ele levou numa boa. Levou numa boa. Ele foi em diversos programas. Ele foi no Jô Soares e foi sacaneado. Foi no Jô Soares, foi sacaneado. Foi naquela moça lá da Rede TV, esqueci o nome, que ele foi diversas vezes lá. Luciana Gimenez. Lá ele não foi tão sacaneado, mas o pessoal deu umas alfinetadas nele, saiu bem. E assim, ele participava daquilo ali e o pessoal que ficava medindo a audiência, via que o nome do Bolsonaro dava audiência. Então eles falavam, tem alguma coisa errada, porque a gente tá falando que o cara é do mal, mas o povo vê que não é o cara, pô, né? Você vai lembrar do programa do Rafinha Bastos por causa da passagem do Bolsonaro. Você vai lembrar do programa da Luciana Gimenez, mas você vai falar, o Bolsonaro esteve lá. Você vai falar do Danilo Gentili, e ele arrebentou no Danilo Gentili. Ele arrebentou de audiência. Então, quer dizer, você fala, olha, o papo é o seguinte, o cara, existe uma contradição de termos. Uma narrativa da esquerda que diz que o cara é do mal, que o cara sabe, que ele... Não, esse daqui é ruim. E existe um pessoal que está medindo os dados de audiência, dizendo, desculpa, o cara dá audiência. E para a TV, dar audiência, significa aumentar o valor A TV tem um negócio chamado Media Kit.
né? Sim. Pra você inserir a sua propaganda lá, propaganda de 30 segundos eu cobro X mil reais. Nós temos o nosso também. Pois é, toda empresa tem o seu. Eu tenho o meu também. O cara chegar fora, dá o teu Media Kit aqui, eu quero saber quanto é o preço de uma inserção de uma propaganda. É isso aí. Ó, quem que viu que o Bolsonaro dava audiência e falou, pode vir, que isso aqui você vai falar, a gente vai discutir. O pessoal da Jovem Pan na época, principalmente o Pânico, né, na época do Zurita, que tava ali. Pô, o Bolsonaro ia lá, todo mundo queria ver o programa do Bolsonaro. O Bolsonaro, recentemente, nessas últimas eleições, foi no podcast lá do Flow. Arrebentou. O Lula conseguiu fazer igual ele? Negativo. Nunca. Depois você viu o rapaz do Flow, que eu esqueci o nome dele agora. O Igor. Isso, gente boa pra caramba. O que ele disse? Falou, olha, a assessoria de imprensa do Lula fez o programa ficar chato, porque ficaram em cima dele, Foi. dizendo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Quer dizer, o que o Lula passa de impressão quando a assessoria de imprensa dele fica boicotando ele? Porque ele não sabe o que ele tá falando. E outra, mentiram, né? O próprio Igor falou assim, quando eles perceberam que estava numa determinada audiência, eles já pediram para acabar o programa. Com o Bolsonaro não foi assim. Ele falou, não teve ninguém em cima me controlando. Pergunta aí que você quiser, pô. Pois é, então você tem essa contradição de termos. A imprensa tentando te convencer que o Bolsonaro é do mal e uma pessoal sem nenhuma intenção, espontâneo, orgânico, das redes sociais, vindo atrás, não, quero ver o que ele vai falar. Que legal. Tem muita gente que às vezes chega no jornal e fala assim, Roberto, você me representa. Eu falo, não quero essa marca. Porque representar dentro de uma democracia a pessoa que você vai eleger para fazer alguma mudança política. Eu não sou candidato. Eu não represento ninguém, eu represento a mim mesmo. Esse aqui eu represento. Eu sou a representação perfeita do Roberto. Essa eu sou. Agora, não represento mais ninguém. Agora, o Bolsonaro, sim. Ele é candidato, ele era candidato ali. Ele estava ali para cumprir uma agenda que ele estava se propondo. E cumpriu. Né? Teve seus defeitos, não conseguiu fazer tudo, mas boa parte ele fez. Agora, você vai responder na sua pergunta, o Bolsonaro surge justamente da demanda popular e contra o mainstream. E aí acontece que você vai ver o pessoal levando muito, na mídia, o pessoal levando a candidatura dele na piada, até meados de 2018. Toda eleição ela começa um ano antes. O TSE libera no dia 14 de agosto, fala assim, daqui para frente vocês estão efetivamente no pleito, pode fazer propaganda eleitoral. Tanto tem aquela figura penal eleitoral que é propaganda eleitoral fora de época. Fora de época, verdade. Porque a partir de 14 de agosto até o pleito em outubro é quando você pode fazer a propaganda, você está realmente brigando, né? Final de agosto, setembro e outubro. O tempo de briga política. Naquele momento, até então, a mídia se recusava a levar a sério a propaganda Bolsonaro. O candidato Bolsonaro. Mas tem um momento que o cara era o azarão que, cara, não, ele não vai ganhar de jeito nenhum, te garanto. E o cara subindo. Você vai no aeroporto, todo mundo carregando ele no colo. Uma vez eu fui fazer uma matéria em Congonhas, ele tava chegando em Congonhas. Cara, é impressionante, você nunca viu um negócio desse, cara. Parece que tava recebendo o Michael Jackson lá, sabe, um popstar, cara. É uma maluquice. Você vê ali, recebendo político. Recebendo um político. Você imagina que depois, na época, teve uma coisa muito ridícula, que acionaram a militância do PT para receber a Dilma no aeroporto. Foi uma maluquice, porque a Dilma chegando lá, né? Ela chegando no aeroporto, aquele pessoal dando aqueles gritos que você vê que é mentira na cara do cara. O cara, que legal! Você fala, é mentira! Então você vê assim, era uma coisa espontânea, orgânica. Eu vi isso de pé, ninguém me contou. Teve uma vez que ele chegou. E aí o pessoal chegava ali, colocava ele nas costas, era um auê do caramba. O cara pegava o óculinho lá e botava naquele óculinho da mitada, assim, pai, pô, todo mundo explodia numa alegria e tal. Aquilo ali parecia que você estava recebendo um jogador de Copa do Mundo. Isso começou a incomodar, porque fala assim, a imprensa não é o suficiente para enganar a população. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!